jamais ignore tudo que você tiver de dado que esse influenciador está trazendo para você. Tá? E aí aqui alguns exemplos de como que a gente faz. Né? A gente tem várias marcas parceiras, então The Body Shop, eu não consigo ver as outras, mas a Braé, e os nossos influenciadores que produzem o conteúdo da maneira deles. A gente dá um norte do que a gente gostaria ou não gostaria. Super importante setar esses do's and don'ts, né? Porque, assim, às vezes ele vai divulgar o seu produto e você fala, você tem que falar que tem que ir para o site. Então, tipo, isso é obrigatório. Ou você não pode citar, sei lá, tal coisa, mas não ingessa a ponto dele ter que seguir o seu roteiro, porque, ele não vai seguir, vai ficar nessas idas e vindas, nessas refações. E outra, aceite que os conteúdos que são menos produzidos são os que mais convertem, tá? Todos esses conteúdos são de micro e nano influenciadores que convertem bastante, e nenhuma é super elaborada, que gastou centenas ou dezenas de milhares de reais. Então, são todos conteúdos reais, experiências reais que a gente vem construindo com elas. Aqui é como a gente trabalha. Então, os influenciadores testam, contam histórias de formas autênticas. Então, isso aqui eu até tirei o print do próprio Instagram da Scarlett. Tá? São conteúdos que elas mesmas construíram. Eles vão lá, postam isso. Sua marca, depois de um tempo, passa a ser tão legal que eles querem estar vinculados à sua marca. E, óbvio, aqui eu estou falando dos micro e nano, tá? Eu não estou falando daqueles de milhões que você nunca vai conseguir fazer nada a não ser pagando muito. Né? Onde mais converte? E aqui também, pode ser polêmico isso, mas influenciador grande dificilmente vai converter muito. Por quê? Porque ele já tem muita gente ali, enfim. A gente foca muito em muitos pequenos. Né? Eu prefiro fazer 100 influenciadores de 50 mil seguidores do que 1 ou 2 de alguns milhões. Porque eu consigo atingir muito mais as pessoas, e as pessoas que estão sendo atingidas são, de fato, pessoas que acreditam no que aquele micro ou nano influenciador está falando. Né? Ele não está falando igual a Globo falava lá atrás para tudo e todo mundo. Né? Ele está falando com o público dele, que ele conhece e sabe muito bem como tem que ser falado. E construa uma comunidade com isso. Né? Traga ele para perto da sua marca, traga ele para eventos, construa isso para que ele faça parte da sua marca, e não apenas uma ação, ou só um buzz, ou qualquer coisa. Então, isso tem que estar muito, muito vinculado à sua estratégia de marketing ou de canais da sua empresa. E aqui, como eu falei, eu ia trazer uns números de verdade, tá? Isso aqui eu calculei ontem, anteontem, sobre a UAU. Então, muita gente fala, tá, Gui, mas influenciador converte? Vende? O primeiro gráfico ali é que os números estão pequenos, mas eu vou falar. É o percentual de receita hoje, e a gente já fatura bastante, que veio ou vem de influenciadores. Então, nesse mês aqui de abril, está em 22%. Ou seja, 22% do que a gente fatura, que já são alguns milhões, vem de influenciadores. Ah, mas isso se paga? Porque às vezes você pode fazer uma ação com ele, você deu cupom de desconto gigantesco e não voltou. Né? O gráfico do lado aqui é o ROI. Enfim, e aí você pode chamar isso do que você quiser. Mas aqui é o quanto ele me trouxe versus o quanto ele custou para mim. De forma bem básica. Tá em 17 ou 18, essa última barra aqui. Ou seja, vale muito a pena. Você só tem que saber e você tem que estar disposto a errar, porque vai errar e você tem que ser paciente, mas sempre melhorando. Vocês estão vendo aqui, é absurdamente difícil você encontrar uma mídia paga que eu desconheço, se alguém conhecer me avisa, mas que performa tão bem quanto isso, ou que já representa e vem representando, está vendo a linha crescendo? Então, mês a mês, o percentual da nossa receita, cada vez mais, é vinda de influenciadores. Tá? E aqui, de novo, são os micro e nano, são 50, 100 influenciadores que a gente faz todos os meses com eles. E aí, o que acontece? Né? Beleza, fiz ação com ele, não vendeu. E eu vou até trazer um caso de verdade aqui. A gente fez uma ação mês passado, a gente gastou um bom dinheiro com uma influenciadora que eu particularmente achei que ia vender alguma coisa, mas não vendeu nada perto do que a gente gostaria. Mas ela trouxe muita gente, ela trouxe mais de 300 pessoas que fecharam o carrinho, só não pagaram ainda. O que faz aí? Aí é o seu papel, na sua estratégia, coloca um carrinho abonado, manda o WhatsApp,
automatiza isso, analisa esses dados e tenta converter você. Tipo, o influenciador, às vezes, vai ser o seu canal de atração, e aí você vai conseguir converter isso ali dentro usando as suas estratégias ou, enfim, as suas ações. Mas não... Duas coisas, né? Não super complique isso, ou seja, você pode simplesmente mandar um WhatsApp para essa pessoa que parou ali, do seu WhatsApp, eu já fiz isso. Cheguei em contato direto com a cliente para entender por que ela não assinou e se ela já queria assinar, porque o cupom ia expirar, e aí você inventa, entre aspas, aqui uma história para convencer. E também não ache que é 100% culpa do influenciador, porque às vezes ele traz, mas pode ter dado pau no meu site no momento que as pessoas entraram, ou pode ter acontecido alguma coisa ali e tal. Então, entenda que tem os dois lados. O influenciador vai trazer e os dados, a análise vai manter esse cliente com a gente. Tá? E não só essa parte da venda em si, mas você precisa escutar muito, muito bem o seu cliente. Né? Então, não tem como hoje você ignorar o que ele está falando. Hoje, na UAU, a gente tem WhatsApp, a gente tem o nosso chat, a gente tem diversas ações ali dentro que vão estar ouvindo tudo isso e conversando com o nosso cliente e trazendo ele, seja para ação com o influenciador. Então, aqui até um exemplo, que hoje, acho que no final do dia, tem a palestra do Alan da SCAPS, ele vai citar a UAU lá, porque eles que fazem isso que eu vou falar agora. Hoje, quando um assinante, e aí ele pode vir de um influenciador ou não, chega no nosso site, preenche o checkout e por algum motivo sai, ele vai receber uma mensagem do WhatsApp lá, com o cupom já da influenciadora, caso ele tenha vindo de uma influenciadora, a gente fala, o cupom que a fulaninha criou para você está disponível ainda, você não quer assinar? Tudo automático, vai lá e já consegue assinar. A gente conseguiu aumentar 25% a conversão do carrinho abandonado só com isso, super simples. Simplesmente uma mensagem no WhatsApp da pessoa. Então, fiquem muito atentos sobre como que está o seu ponto de contato com o seu cliente. Eu coloquei essa imagenzinha aqui, mas, enfim, tem vários outros pontos e canais que podem ter no seu universo. O WhatsApp, sem dúvida, hoje, na minha visão, é o principal deles. Tá? Não tem como a gente querer vender o nosso produto se a gente não conseguir falar no WhatsApp. E aqui o falar pode ser um bot, pode ser, enfim, várias outras coisas. Tá? E como que a gente organiza todo esse emaranhado de dados dentro da UAU? Né? Porque, enfim, já falei algumas coisas e tem muito dado aqui dentro. Hoje, quando uma assinante recebe a box, ela tem um QR Code ali e ela pode avaliar tudo que ela está recebendo. Aqui é um print, óbvio que não dá para vocês lerem, mas, enfim, a gente pergunta, o que você achou do produto X? Você compraria esse produto? Ou, enfim, várias coisas. A gente faz umas 10 perguntas para cada produto. Tudo isso daqui a gente analisa depois e a gente não só devolve isso para a marca, como uma plataforma ali do lado, mas a gente traz internamente e tenta entender. Isso é muito importante porque, dependendo do influenciador que você usa e converte, ele pode estar nichado para um público que às vezes não gosta de um tipo de produto por ser de uma região específica. Né? Então, tem muitas coisas. Ou seja, você precisa analisar muito bem todos esses dados. Só que, antes de analisar, você precisa entender o que você quer. Né? Então, muito importante você entender, principalmente, esse produto foi bom? Não foi bom? O que você mudaria? E se você compraria novamente ou compraria ou indicaria para outra pessoa esse produto. Com isso, já te dá uma base muito grande para você poder melhorar isso. Né? E se você tiver com tempo, digamos assim, para ler os comentários, deixam sempre um campo aberto. Porque sempre vai vir coisas que vocês jamais imaginariam sozinhos. Assim, eu leio muitos feedbacks da UAU e sempre tem muita coisa ali que ou reforça alguns pensamentos ou traz pensamentos que a gente sequer teve. Só que é a assinante ali do lado que está sentindo na pele toda essa experiência. Tá? E como que a gente organiza isso tudo para melhorar realmente a experiência? Aqui é um desenho de como funciona a nossa arquitetura ali dentro, óbvio, super simples, mas hoje na UAU, quando você vai assinar, você tem que responder uma série de perguntas sobre quem é você. Então, qual a sua cor de cabelo, seu tom de pele, você tem acne, pele oleosa, enfim, várias coisas.
São umas 15 perguntas, que é aquele perfil do usuário. Do outro lado, ali em cima, features do produto, a gente pega, sei lá, uma máscara facial da Caudalie. Então, a gente vai lá, pega ela e classifica. Ela é de tea tree e argila verde. Então, ela funciona para oleosidade, para, enfim, hidratante. E a gente vai colocando todas essas características. E aí, em algum momento, a gente usa a tecnologia, mas, porra, Gui, não sei tecnologia. Beleza, usa uma planilha, assim, não importa, mas só tenta cruzar o que o usuário precisa versus o que você tem. Cruza isso numa planilha, na mão, é o que a gente faz. E aí depois, óbvio, eu uso o feedback dele, uso várias outras coisas, e no final eu monto uma box com 5 produtos para ele, personalizada, usando toda essa parte de tecnologia, dados e recomendação. Então, a gente fez isso no primeiro ano, digamos assim, da UAU? Não. O primeiro ano era eu na planilha, unindo as coisas com as regrinhas básicas. Então, assim, não precisa complicar. Você consegue fazer o básico já, que já vai gerar um valor muito, muito grande para quem está do outro lado. Muito melhor você já ter uma planilha que consiga minimamente te dar resposta sobre o perfil do usuário do que você ficar esperando ter uma plataforma para isso. Porque a gente só foi ter a nossa 4 anos depois. Então, não vale a pena, tá? E aí, aqui é um fluxo super simples para vocês entenderem como que a gente usa o perfil, o feedback e como que isso afeta a experiência dele lá na ponta. Tá? Então, acho que a farmácia inteligente, ela não é só tecnologia. Eu quis falar aqui para vocês que ela é tanto tecnologia quanto conhecer e estar próximo do seu cliente. Tá?